quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 16, Gênesis 16, versículos 1 e 2. Eu te convido a ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Gênesis 16, versículos 1 e 2. E é uma história que para nós ela é no mínimo chocante, de tão diferente que é da nossa cultura, mas é uma história que nos ensina muito. Gênesis 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Versículo 2, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, este texto é muito chocante para a nossa cultura, porque ele vai na contramão de tudo que a gente aprende, que a gente vive aqui. Só que a gente está falando de duas pessoas que vieram de uma cultura, eles eram naquela época oriundos de uma das terras mais importantes da sua época. Ur, uma cidade na Mesopotâmia, era o berço da astronomia, era o berço da matemática, da filosofia, era uma cidade muito conhecida por ter escolas, por formar, foi em Ur, na Mesopotâmia que começa a escrita. E quando a gente fala, Adriano, de Abrão e Sarai, eles ainda não tinham seus nomes mudados aqui. Nós estamos falando de duas pessoas que eram muito esclarecidas, de duas pessoas que, quando a gente fala deles, a gente precisa ter em mente um casal que tinha uma bagagem cultural muito grande. Um casal que viveu no meio de gente culta, que aprendeu muita coisa. Eles tinham cultura, eles tinham conhecimento das coisas que as escolas podiam dar. Na cidade deles começaram as escolas, mas eles não tinham o conhecimento de Deus necessário para crer no que Ele podia fazer. Eles não tinham fé e o conhecimento necessário de quem Deus era para eles, e que eles não precisavam dar um jeitinho de conseguir aquilo que eles queriam. Irmãos, isso serve hoje de alerta para nós, que a gente precisa, antes de tomar a decisão, de buscar de Deus a direção, que a gente precisa, antes de tomar uma decisão importante. O tanto de gente, irmãos, que nesses 41 anos eu atendi, de gente frustrada, porque orou e falou: Deus, abençoa o meu plano, abençoa o meu projeto, mas não perguntou para Deus se era aquilo mesmo que era para fazer. E gente que vai tomando decisões, e a fé que eles dois possuíam, ela não era no nível das promessas que Deus lhes havia feito. A fé que eles tinham era muito menor do que a promessa, e eles não conseguiram esperar o tempo de Deus. E normalmente quem atropela o tempo que Deus nos dá para esperar é gente que fica frustrado mais na frente. Se a gente queima etapa na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, se a gente queima etapa, se a gente pula alguma etapa, ela vai nos fazer falta um dia. Pessoas, por exemplo, que se casam sem namorar e queimam a etapa do namoro, do noivado, e logo vão morar junto ou se casam, são pessoas que vão se frustrar, porque às vezes casa com alguém que não conhece de fato quem é, que não sabe quem é aquela pessoa. E tanto que os antigos falavam um ditado que eu gosto muito até hoje: quer conhecer fulano? Come 1 quilo de sal com ele. Você já percebeu que na sua casa, só se você fizer tempero que o sal acaba, mas se você não faz tempero em casa, acaba tudo, acaba o fubá, acaba o café, acaba o açúcar, mas o sal está lá, porque o sal é uma pitadinha todo dia. E essas etapas que muita gente queima, essas etapas de viver aquilo que Deus prometeu, essas etapas de viver aquilo que Deus preparou, uma hora elas vão fazer falta. Agora a gente está diante de um casal que eles queimaram a etapa de esperar o tempo de Deus, eles queimaram a etapa de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Esperar é ruim, irmãos, esperar é ruim para qualquer um de nós. A gente não gosta de esperar
esperar. Alguém gosta? Você gosta de fila? A gente dá glória a Deus que as filas estão acabando, que agora você tem seu banco no celular, agora tem o Pix, você resolve por Pix e pronto, que ninguém gosta de esperar. Agora a gente vê que nesse dia, e não era ilegal o patrão pegar a escrava para constituir filhos para a esposa. Era uma coisa legal naquela época. Hoje para nós não é. Mas naquela época havia Agar na casa daquele povo, Liliane. Agar provavelmente foi um presente que um dos faraós do Egito deu para Abrão. E ela foi para a casa deles ainda muito menina, e ali ela cresceu. E Sarai, achando que estava demorando, como às vezes a gente acha que está demorando. A gente não precisa de levantar a mão e falar, mas é óbvio que tem coisa que você queria que Deus tivesse feito ano passado, ano retrasado, que tivesse acontecido há muito tempo. Todos nós temos motivos assim de oração. Ela achando que estava demorando muito, Heloísa, acontecer, ela chama o marido e fala: olha, como eu não te dei filhos até agora, e você vai pegar minha escrava, você vai constituir filho com ela, e o filho que ela tiver vai ser meu. E era um costume daquela época, na hora que a escrava fosse teu filho, a patroa ficava na beirada da escrava, esperando a criança nascer, e assim que a criança nascia, ela pegava para si, e era um costume normal, não era algo ilegal, não era algo fora da palavra de Deus naquela época. Irmãos, só que eles já tinham uma promessa, e a promessa, irmã Terezinha, que Deus havia feito, é que Deus constituiria filhos para os dois, para Abraão e para Sara, que Deus daria a eles filhos. Só que ela não conseguiu de forma alguma esperar o cumprimento da promessa. E aí, se você não consegue esperar o que Deus te prometeu, você esmorece, você desanima de vir à igreja, você desanima de orar, você desanima de jejuar, você acha que Deus não está te ouvindo, porque normalmente o tempo de Deus não é igual ao nosso. A gente quer alguma coisa para ontem, quer ver? Vou dar um exemplo simples, seja sincero. Quem põe a panela de pressão debaixo da água? Levanta a mão para tirar a pressão. Quem põe a panela de pressão debaixo da água para sair a pressão da panela? Pois é, diz meu marido que nós já perdemos foi o amor à vida, que a gente já não tem mais amor à vida, porque a gente está fazendo, irmãos, aquele negócio demora demais. Diz a pastora Gisele que ela desliga a panela e vai na casa da mãe dela e volta, e se acha que não acabou, ela dá mais uma volta, porque aquilo, mas a gente não, a gente pega a panela, enfia debaixo da água e ainda levanta com o garfo o pininho, confere. Diz meu marido que nós estamos tudo sem amor à vida, porque a gente está com pressa. A pastora é que está certa. A gente tinha que esperar sair. Irmãos, aquele negócio não acaba. Se não é um bom jato d'água naquele negócio, ele não sai nunca, né? Então, a gente tem pressa. E Sarai tinha pressa de ver o cumprimento da promessa. Só que o cumprimento dela, irmã Joana, a pressa dela foi tanta que ela pulou etapa e ela não esperou em Deus. E se a gente não espera em Deus agora, mais na frente a gente vai sofrer a consequência. A nossa vontade, irmãos, precisa ser de Deus para nós. A nossa vontade não dá para ser o que a gente quer. E normalmente a gente sabe o que não é da vontade de Deus. Irmãos, quando mãe fala, você já teve um namorado, sua mãe falou assim: não fui com a cara dele. Já teve, não levanta a mão não, porque vai queimar seu filme, ainda mais se você casou com ele, deixa só eu pregar, né? Não fui com a cara dele. Irmãos, mãe tem uma coisa, se a mãe fala com você assim: você fechou a janela? Você fechou a janela, Dani? A janela pode estar fechada, mas você volta e confere, porque se tiver uma janela, vai abrir 3 no seu quarto, porque a mãe sabe. E a gente muitas vezes não quer ouvir, porque a nossa vontade, de qualquer um de nós aqui, irmãos, é fazer o que a gente quer. E nós todos aqui temos a mesma coisa. Todos nós achamos que estamos certo. Todos nós que estamos aqui achamos que estamos com a razão. Achamos que do nosso jeito é que está certo. Eu tenho que falar de cozinha porque eu sou cozinheiro. Outro dia teve uma polêmica: eu lavo arroz, eu não lavo arroz, eu lavo arroz para cozinhar, eu não lavo arroz. Falei, gente, no arroz está escrito lá, não precisa lavar. E que a água vai tirar do arroz a não ser a cera? Mas tem a turma que lava arroz, tem a turma que não lava
arroz. Irmãos, assim nós somos. Você quer estar certo, e Sarai achava que ela estava certa. E Deus havia feito para eles, Gladson, uma promessa: de vocês eu vou gerar uma grande nação, vocês serão conhecidos por uma grande nação. E Sara era estéril, ela não podia ter filho. No dia que ela toma aquela decisão, ela deixou a vontade de Deus de lado, e ela foi fazer o que ela queria. E quando você e eu fazemos o que nós queremos e deixamos a vontade de Deus de lado, a gente tem uma tendência de colher o que a gente não quer. A gente tem uma tendência de sofrer as consequências de uma escolha que muitas vezes é desastrosa. Na hora que aquela empregada que estava ali engravida do patrão, ela começa a esnobar a patroa. E eu imagino direitinho a cena: Abraão, meu senhor, nossa, eu estou com uma vontade de comer figo. Abraão, meu senhor, imagina o desaforo que aquela esposa ficou ouvindo de uma situação que ela mesma criou. A barriga da escrava crescendo, e a escrava agora, a Bíblia diz que a escrava começou a brigar com a patroa. Ela começou a humilhar a patroa. Ela deve ter falado, não está escrito isso na Bíblia não, Lúcia, mas mulher, conhecendo mulher como eu conheço, ela deve, no dia que ela estava mais irritada, ter falado: pena que você não sabe o poder, o bom que é engravidar. O neném está mexendo dentro de mim, e o neném é do seu marido. Imagina, eu não sei o que eu fazia, eu não respondo por mim. E eu quero te avisar que eu mato uma. Então aproveita e xinga sem motivo de uma vez, e xinga. Irmãos, imagina, a Bíblia está dizendo que ela chegava para Sara, a esposa, a patroa, e ela irritava, ela contendia com a patroa porque ela estava grávida. Sabe por quê, irmãos? Quando as coisas que a gente faz não são de Deus, elas geram confusão em volta de nós. Se você faz alguma coisa que não é de Deus, você não tem paz, você tem confusão, você tem desgosto, você vive mal, porque a Bíblia diz que Deus tem uma vontade para você, e Ele fala que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, para dar a você o fim que você deseja. E a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí Sara resolveu ajudar Deus, resolveu dar um jeitinho de acontecer o que Deus já tinha prometido. E agora Sara se vê em um grande problema. Quando a empregada vê que ela estava grávida, ela começa a humilhar a patroa. E todo lugar que tem pessoas que agem fora da vontade de Deus, tem confusão, tem tristeza, tem prejuízo, tem briga de família, tem desgaste sentimental, tem desgaste emocional. Porque apesar da gente ter problema, irmão, para resolver todo dia, essa semana conversando com o pastor Tiago, a gente ainda brincando, antigamente a gente matava um leão por dia, agora está vindo a savana inteira, você tem que matar uns 10, 15 leões por dia, e a gente vai matando o leão. Mas se a gente sabe que a gente está no centro da vontade de Deus, apesar de trabalhar, apesar de lutar, a gente tem paciência, a gente tem paz e tem fé. Agora a Bíblia diz que Sara chega para o marido. Imagina aqui que esse homem aguentava. A mulher reclamou porque não tinha filho, agora reclamou de novo. Olha, sabe essa empregada que você engravidou? A empregada que você engravidou, ela está me esnobando dentro da minha casa. Ela está me esnobando. Imagina essa mulher, irmãos, que ela devia ser esposa que todo homem quer ter, que não sabe o que quer e que enche a paciência. Aí Abraão falou: a escrava é sua, faz o que você quiser. E a Bíblia fala que elas discutem e que a confusão gerada naquela casa foi de tal forma grande que aquela mulher, aquela escrava, ela sai de casa, ela fugiu de casa por causa da esposa. E aí a gente vai vendo, à medida que o capítulo vai acontecendo, Dani, como que um problema, uma atitude errada chama outra atitude errada. A gente vai vendo que se você hoje mente e fala uma mentirinha aqui, amanhã você vai falar outra maior para tampar que você falou hoje. E que conforme for depois de amanhã, você tem que falar outra maior. A gente vai vendo que um problema vai chamando outro. E que se a gente quer fazer as coisas, irmãos, não é um culto de família aqui, não é um culto para casais, mas eu quero dar um exemplo.
Eu fazendo conta lá em casa e pensando que há 41 anos eu sou pastor e há 41 anos eu escuto uma mesma coisa. Pastor, eu vou casar com ele e eu vou dar um jeito nele. Essa é pior, é a mais iludida. Pastora, eu vou casar com ele e quando eu casar ele vai mudar. Eu vou fazer ele mudar. Ele vai mudar de endereço. Ele só talvez nem do endereço muda. Porque a gente não muda ninguém. E são pessoas que se casam fora da vontade de Deus. E daí a pouco voltam com problemão de casamento para resolver. Pessoas que sabem que estão fazendo aquilo que Deus não agrada. E hoje a gente precisa olhar para a nossa vida. E na verdade nós estamos num culto de adultos. E a maioria de nós, se não todos, sabemos o que é certo e errado. Sabemos o que Deus agrada e o que Deus não agrada. Agora a Bíblia diz que nessa hora Agar, a escrava, foge para o deserto. E muita gente que tem problema, irmãos, ao invés de resolver, vai fugindo, vai fingindo que não tem. Muita casa que às vezes a mãe vê que o menino está andando em má companhia, está andando com viciado, está andando com gente que não presta. Ao invés da mãe chamar e falar, olha, deixa eu te falar, não anda por isso, sai fora. Se você continuar, você vai arcar com a consequência. Finge que não está acontecendo. Muita casa que hoje as moças não sabem, irmãos, o básico, os rapazes não sabem o básico. São crianças que cresceram sem serem confrontadas. Irmão, tem certeza que pelo menos uma vez na sua vida você viu um menino dando birra, rodando no chão igual um peão. Não é demônio não, que lá não sai com oração não. Aquilo sai com chinelo. Aquilo não é demônio não, irmãos, aquilo chama pirraça. E os meninos rodopiando. Graças a Deus que os meninos tem labirintite. Se eu dou uma volta daquela, eu caio desmaiada. Labirintite ataca na hora. É criança que está crescendo fora da vontade de Deus, porque criar filho dá trabalho. Para o seu filho sair da tecnologia, você tem que desligar o seu celular e brincar com ele. Para o seu filho desligar um pouco o jogo, você tem que também sair do seu WhatsApp e cuidar da sua casa. Agora Agar foge, como muita gente que hoje foge de resolver problema. Irmãos, tem um tanto de gente que finge que está bem, um tanto de gente que finge que está bem com Deus, finge que está bem no casamento, finge que está feliz na vida profissional e não está. E vai fingindo que as coisas estão bem. E Agar resolveu fugir e foi para o deserto. Irmão, fugir não é a solução para nós. Tem coisa que você vai ter que enfrentar. Tem coisa que você vai ter que enfrentar e falar, não, eu não quero. Eu não vou encontrar mais com você, porque se eu encontrar com você, você sabe onde é que o nosso encontro vai acabar. E não é isso que Deus tem para mim. Eu estou esperando um marido. Eu não estou esperando só um dia, umas horas qualquer. Não, não quero. Eu não vou sair com você que você bebe demais, eu vou beber também. E você tem que se posicionar. Agar, ao invés de se posicionar, ela fugiu. E quando você se posiciona aqui na vontade de Deus, talvez você vai perder amigo, talvez você vai perder gente que anda com você, mas dá graças a Deus, irmãos, porque quem te afasta de Deus não é seu amigo, quem te afasta de Deus não é para andar com você. Agora ela foge, e mesmo no deserto, com um problema gravíssimo para resolver, ela foge e ela vai se esconder. E ela está tentando, Marcos, voltar para o Egito. Ela está tentando ir embora, de volta para sua casa. E quando ela para ali, irmã Lourdes, já tentando ir embora para casa, a Bíblia diz que Deus a encontrou. Não é que Deus não estava vendo aquela mulher. Deus a encontrou, quer dizer, a preocupação de Deus com ela. A preocupação com aquela mulher grávida, de um filho de um patrão fugindo. Irmãos, era uma atitude muito grave fugir assim. E Deus nos encontrou um dia. E Deus nos encontrou das mais diversas formas, irmãos. Deus nos encontrou das mais diversas formas. Eu estava agora dando um discipulado para o pastor Antônio e a pastora Janaína. Em um momento saiu um assunto de alguém que é daqui da igreja. Eu tenho liberdade para falar. O Beto, que faz o pão da Santa Ceia, me contando como que ele converteu.
ele era usuário de droga, ele bebia, e ele fala que ele não queria ir na igreja de jeito nenhum, e um dia de tanta insistência, ele foi e falou, vou sentar no último banco, que daqui está fácil para ir embora rápido. E aí ele falou que na hora que o pastor começou a fazer apelo para quem queria aceitar Jesus, ele falou, eu não vou levantar minha mão porque eu não vou ser crente, e que ele nem sabe como, quando ele viu ele estava lá na frente, e que ele começou a suar, e ele não entendia por que ele suava daquela forma, que começou a pingar gotas de suor no chão, e ele não entendia nada, e naquela hora, ele estava sendo liberto das drogas, ele nunca mais usou droga, nunca mais bebeu, porque Deus o encontrou naquela hora, Deus nos encontrou um dia, e não é para a gente andar na nossa vontade, Deus nos amou, e Ele nos quis como nós estávamos. Agora Ele encontra Agar no deserto, ele encontra aquela mulher, e é interessante que, se você prestar atenção, fala comigo assim, ela estava no deserto, mas ela estava junto de uma fonte de água. Irmão, apesar de estar no deserto, tinha água onde ela estava, e isso fala para nós da nossa luta. Irmão, não desista no meio do caminho. Às vezes hoje você se sente em um deserto financeiro, um deserto na sua vida profissional, um deserto na sua vida sentimental, familiar, mas essa fonte que estava no deserto representa a presença de Deus, e tem uma fonte no deserto para você, tem poder de Deus para você, tem solução para você, tem provisão para você. Deus a encontra naquele lugar, e é interessante que ele olha para Agar ali, e ele sabia, Patrícia, por que ela estava ali, mas Deus começa a perguntar para ela, Marildinha, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui no deserto? Na verdade, Deus queria ouvir Agar, como Ele quer nos ouvir, e Ele nos ouve em oração. É na hora que você bate o joelho no chão e fala, Deus, está tudo ruim, eu fiz só bobagem, eu fiz só coisa errada, eu pisei na bola um monte de vezes, deu tudo errado, mas eu estou aqui, e eu estou aqui pedindo ao Senhor misericórdia e socorro, eu estou aqui pedindo ao Senhor uma solução. Ele pergunta para ela, por que você está aqui no deserto? E ela começa a contar para ele, ela começa a dizer, olha, eu estou aqui fugindo da minha patroa. De onde é que você está fugindo, meu irmão? É do seu chamado ministerial? É do trabalho na casa de Deus? De onde é que você está fugindo? De pedir perdão para alguém que você magoou? De onde é que você está fugindo? De lutar mais para conquistar o que você deseja? De onde você está fugindo? Às vezes, irmãos, e eu vendo o jornal nesses dias, e vendo muita gente nos carnavais, e olhando para a fisionomia de muita gente ali, e a gente vê tanta tristeza, no meio de uma festa, tanta gente triste. De onde é que você está fugindo? Do que é que você tem fugido? Às vezes tem gente que foge do amor de Deus, tem gente que foge do cuidado de Deus, tem gente que quer insistir na vida errada, insistir naquilo que faz sofrer. Irmãos, com todo respeito a todos vocês aqui, um momento de prazer não se compara ao que Deus tem para você. Um momento de alegria não se compara à felicidade que Deus tem para cada um de nós. E Agar estava fugindo daquela hora, ela vai dizer para o Senhor, eu fujo da minha patroa, fujo da presença de Sarai, minha senhora. E ela começa a conversar com Deus, e o Senhor agora vai falar para ela uma coisa, e que se a gente não para pensar, a gente pensa assim, puxa, mas Deus não podia ter feito isso com ela, Deus manda ela voltar. Volta para a tua senhora e humilha-te sob a sua mão. Sabe o que Deus estava falando com ela? O que muitas vezes nós temos que fazer: voltar e consertar algumas coisas, principalmente no que diz respeito à família. Consertar algumas coisas. Irmãos, tem coisa que ainda tem jeito. Às vezes você deixou alguma coisa muito solta, andando muito solta na sua casa, mas ainda tem jeito. Agora Deus fala com ela, volta. E naquele momento Agar, ela estava conhecendo a presença de Deus de verdade.
Deus não estava mandando ela voltar para sofrer na casa da patroa. Deus estava falando com ela: olha, eu estou com você, e eu estou aqui com você para te dizer que você precisa resolver o problema. Até porque ela não iria longe. A gente está falando de um patrão rico, que tinha empregados para ir atrás dela e achar essa mulher onde quer que ele estivesse, com o filho dele na barriga. Abrão não era um coitadinho, um homenzinho pobre. Ele era um homem muito rico na época. E agora Deus fala com ela: Agar, você precisa voltar e resolver com a sua patroa aquilo que está errado. E a gente precisa voltar para dentro de casa e resolver dentro de casa, em primeiro lugar, irmãos, aquilo que está errado. Irmãos, sabe o que é? E eu estava dizendo isso agora sobre a minha mãe. O dia que eu fiz o ofício fúnebre da minha mãe, e alguns de vocês estavam lá, e pastora Bárbara ainda me perguntou assim: você vai conseguir fazer o ofício fúnebre da sua mãe? Eu não consigo imaginar. Falei: vou, amiga, porque eu não tenho remorso, eu só vou ter saudade. E é isso, irmãos, eu precisei aprender a ter uma vida com minha mãe, para não me deixar com remorso depois que ela partiu. E às vezes a gente vai fazer um ofício fúnebre e vê gente agarrando defunto e chorando: me perdoa, eu quero ir com você, me perdoa, e já é tarde. É por isso que Deus mandou Agar voltar. Volta e resolve com a sua patroa aquilo que está errado. Volta e vai resolver. Agar estava perdida. Até aquele momento, Silvio, Agar estava sem rumo. Ela estava andando rumo ao Egito, mas no deserto. E a gente que tem Jesus de verdade, a gente não pode andar sem rumo. A gente não pode andar dando cabeçada de frustração em frustração. A gente não pode andar dando cabeçada, viver uma vida frustrada e muitas vezes comparando com a vida do outro. Porque se você não está feliz, é involuntário que você compara a sua vida com a de outra pessoa. E Deus sabia que ela precisava voltar, porque ela estava perdida e não ia prestar se ela fugisse de Abraão. Do que é que você tem fugido, meu irmão? Às vezes as pessoas estão fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus chamou para fazer. E Deus, para encorajar aquela mulher, Marildinha, Ele faz uma série de promessas para ela, que não vai dar tempo de falar, mas Ele faz uma série de promessas para ela, e Ele vai falar daquele filho que está na barriga dela, Ele vai falar que Deus vai dar aquele rapaz força, e as promessas de Gênesis 16, nós vemos até hoje o resultado delas no Oriente Médio. Até o dia de hoje a gente conhece através dos árabes, do mundo árabe, a descendência de Ismael, a descendência do filho da escrava. Irmãos, nós precisamos olhar. E às vezes você está no deserto, não é porque Deus te colocou. Nem todo deserto que as pessoas passam é Deus que coloca. Tem gente que vai para o deserto porque quer. Tem gente que vai para o deserto para tentar fugir. E gente que está procurando nos prazeres que o mundo dá e são efêmeros, aquilo que só Deus pode nos dar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus faz até com que o solitário tenha família. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que consola, Ele é o marido das viúvas, Ele é o pai dos órfãos. Quem tem Jesus de verdade não foge da presença dEle. Quem tem Jesus de verdade não anda por aí metendo os pés pelas mãos. E o pior, quando fazem coisas erradas, pedem para Deus corrigir, pedem para Deus consertar e vivem como se Deus estivesse punindo. E muita gente acha que Deus está de marcação. Deus deve ter algum problema comigo. Eu peço, Ele não faz nada. Eu oro, Ele não me escuta. Eu peço, nada acontece. O outro ora uma vez e sara. A outra ora uma vez e Deus manda um marido, o marido daquele que todo mundo quer. A outra ora, e quanta gente vive assim? Porque resolveu queimar etapas da vida, porque resolveu não esperar em Deus. Agar volta, Ismael nasce. E por 17 anos ele é criado como aquele que herdaria das mãos de Abraão aquilo que era dele. Irmãos, naquele momento mais importante, terminando a palavra,
foi que Agar teve uma experiência com Deus tão pessoal, que ela começa a falar de Deus. O Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus que tudo vê. Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Ela está dizendo, eu olhei para aquele que está me vendo agora. E Deus está te vendo agora, com as suas aflições, com as suas dores. Deus está te vendo agora, com as suas necessidades, com as suas tristezas, com as suas frustrações. Ele está te vendo, Ele está me vendo agora. Ele é o Deus que tudo vê. Mas nesta noite você precisa querer aceitar esse cuidado de Deus. E o cuidado de Deus nem sempre vai ser para dar para você aquilo que você quer. Às vezes Deus está te falando não hoje e te dando um grande livramento. Às vezes Deus está fechando uma porta para você hoje, para te livrar de uma decepção mais tarde. E você não entende, insiste. E aí você vai para o deserto por sua conta. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus nesta noite fé. Nessa área da sua vida que talvez você está sofrendo. Às vezes tem assunto que você nem quer falar sobre ele com ninguém. Às vezes é uma frustração que gera dor e você nem quer falar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar com aquele que tudo vê. E aquilo que a gente não pode fazer, é Ele que dá conta. Amém? Você crê nisso? Então que nesta noite você eleve a sua fé na medida que Deus tem para você. Que nesta noite você tenha uma medida de fé, conforme aquilo que Deus tem para você. Fala bem forte assim, aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não consigo, Deus consegue. O que eu não dou conta de fazer, Ele é Deus para muito mais do que isso. Você crê nisso? Você pode